Uma grande dúvida das construtoras no momento em que elas vão entregar a sua edificação para o seu cliente é a seguinte: como entregar os manuais da minha edificação? Porque hoje em dia nós temos diferentes formas de se entregar os manuais de edificações. A gente tem a possibilidade de entregar os manuais dentro de um pendrive, em forma de livro, através de QR Cards, através da nuvem, de arquivos da nuvem, e também através de CDs. E até mesmo através de sites. São diferentes e várias formas de se entregar os manuais de edificações em todo o Brasil. A dúvida é justamente por conta disso. São diferentes formas e qual que é a melhor forma de se entregar os manuais para o meu cliente? A gente vai ver que tem prós e contras e determinadas situações onde é melhor entregar de uma forma e determinadas situações onde é melhor entregar de uma outra maneira. Então vamos começar com os CDs. Hoje em dia eu vejo muitas construtoras ainda entregando os manuais gravados em CDs. Mas hoje, sinceramente, se eu receber um CD, eu não sei aonde que eu poderia colocar esse CD. É complicado as construtoras entregarem manuais dentro de CDs, porque já é uma mídia ultrapassada. É como se a gente recebesse um disquete. Daqui a 10 anos, quando o proprietário pegar na mão um CD, ele vai olhar para um CD da mesma forma que a gente olha hoje para um disquete. Não vai ter como pegar esse conteúdo e acessar de forma fácil. Mas a pergunta que se faz é a seguinte: pode entregar os manuais gravados em CDs? Bom, pela norma, pode. Porque o que diz a norma? Segundo a NBR 1437 de 2011, note que ela é de 2011, já é um pouco antiga, né? O uso de meios eletrônicos é permitido. Aí coloca entre parênteses CD, DVD, pendrive. Mas ela coloca uma condicionante depois. Desde que sejam de fácil operação e entendimento e que possuam alternativas de reprodução dos conteúdos em meios impressos, sendo facultado aos usuários a solicitação de uma via impressa por ocasião da entrega da obra. Então aqui eu separei dois trechos. O primeiro trecho é o seguinte: fácil operação. Na minha opinião, hoje um CD não é mais de fácil operação. Eu não teria como ler o conteúdo de um CD. Eu teria que procurar algum amigo, algum parente que tenha algum dispositivo, algum computador que ainda tenha entrada para CD. E aí, uma outra coisa importante é o seguinte: sendo facultado aos usuários a solicitação de uma via impressa. Ou seja, o cliente, no momento da entrega, seja qual for a mídia que a construtora utilizou, se foi CD, DVD, pendrive, site, a norma assegura o direito do cliente de pedir uma via impressa. Esse é um direito do cliente e que é resguardado pela norma. Quais são os diferentes tipos de armazenamento de informação que nós temos hoje, que a gente pode entregar os manuais? O mais utilizado são os pendrives, né? Eles são relativamente baratos comparado aos livros, mas quando a gente trabalha em larga escala com empreendimentos de 300 unidades, 1000 unidades privativas, se torna um investimento bem alto. Mas aqui a gente também tem os livros impressos, que são também largamente utilizados, é a forma mais antiga de se entregar os manuais de edificações. Mas o problema dos livros é o seguinte: hoje em dia a gente trabalha com muitos arquivos eletrônicos. Junto com o manual, geralmente a gente entrega os projetos. Fica complicado entregar os projetos de uma forma legível dentro de um livro. Por isso que muitas construtoras utilizam o pendrive, porque colocam projetos dentro dos pendrives. Eles geralmente estão em PDF e essas folhas geralmente são maiores, né? São folhas em formato A0, em A1. E esse tipo de folha maior é complicado de se colocar dentro de um livro impresso. Uma outra forma de se entregar, que eu vejo pouquíssimas construtoras utilizando ainda, é através da nuvem, através de links para pastas que estão na nuvem. Como é que eu explico a nuvem para as pessoas que ainda não estão familiarizados com essa forma de armazenamento de dados? A nuvem é como se fosse um pendrive que você acessa pela internet. Imagine um pendrive que você não tem acesso físico a ele, mas que você pode acessar através da internet. É mais ou menos isso a nuvem. E a nuvem ainda é pouco utilizada pelas construtoras, mas eu acho que daqui para frente vai ser cada vez mais utilizada por conta do baixo custo e por conta da capacidade de dados também. Aqui a gente tem alguns aplicativos de armazenamento na nuvem, como o Google Drive e também Dropbox, mas a gente tem outros dispositivos, outros aplicativos que a gente pode utilizar para acessar a nuvem. E também tem a forma de site. Qual que é a vantagem de se entregar o manual em forma de site? Primeiro, compartilhamento desse manual. Uma coisa que é muito importante nos manuais de uso, operação e manutenção é justamente o compartilhamento desse manual com outros usuários. Imagina que você
comprou um imóvel, você recebeu esse imóvel da construtora e recebeu também o manual de uso, operação e manutenção dessa edificação que agora você é proprietário. Vamos supor que você queira locar essa edificação, locar para um locatário. Então, como é que você envia esse manual? É obrigatório que você entregue esse manual para o locatário. E como que você faz para enviar esse manual para esse locatário? Um site é simplesmente encaminhar um link para essa pessoa, através de e-mail, aplicativo de mensagem, seja lá qual for o meio que você utilize para encaminhar esse link. Já das outras formas, através de livro, através de pendrive, já fica mais complicado, porque se você entrega um livro para outra pessoa, muitas vezes a gente não vê mais a cor desse livro. Quem aqui nunca emprestou um livro e depois nunca mais recebeu de volta? Ou um pendrive também, da mesma forma. Um pendrive muita gente perde. Aliás, quem aqui nunca perdeu um pendrive? Uma outra vantagem de se entregar os manuais em forma de site, a gente pode incorporar vídeos explicativos. Esse aqui é um vídeo que eu estou fazendo para vocês, onde fica muito mais fácil de se explicar algumas coisas. E no manual de uso, operação e manutenção tem algumas coisas mais técnicas, algumas coisas que ficam muito mais simples de se explicar através de vídeos. E os vídeos eles se encaixam perfeitamente dentro de sites. Já que se for um manual impresso, um livro, como é que eu vou colocar um vídeo dentro de um livro? Se for um pendrive, até dá para colocar também. Mas lembrando que os vídeos eles são bem pesados, né? Muitas vezes também não dá para colocar dentro do pendrive, se for muitos vídeos, né? Agora dentro de um site não tem problema nenhum, pode colocar vídeos à vontade. E uma outra vantagem também dos sites é a possibilidade de colocar links. Então aqui a gente consegue colocar links para uma planilha, para um outro documento, para um outro manual, links para dentro do próprio site. Então isso facilita muito essa possibilidade de colocar links, dá uma liberdade muito grande na hora de criar o conteúdo dos manuais das edificações. Uma outra coisa é que os sites eles são acessíveis em vários dispositivos, né? Smartphones, notebooks e vários outros smart dispositivos que a gente tem hoje em dia. Hoje qualquer coisa que tenha acesso à internet pode acessar um navegador que também pode acessar o conteúdo do manual. Smart TVs, até mesmo geladeiras, carros e relógios. Qualquer coisa que tenha acesso à internet pode ter acesso ao conteúdo do manual. E como entregar um site? A gente tem um site e a gente pode entregar esse site através de link, compartilhando o link com o cliente, encaminhando por e-mail, mas só isso não basta. Por quê? Porque a norma ela diz que precisa de um meio físico. A norma, a 14037, ela diz que precisa ser entregue de forma física esse manual para o cliente. Então como é que a gente transforma um site, que é algo totalmente virtual, em algo físico para o cliente? Aqui, primeiro, fazendo parênteses aqui, a norma ela diz que precisa de um meio físico. Eu discordo da norma, e isso a gente pode fazer, a gente pode discordar, a gente pode questionar as normas técnicas, mas nunca deixar de cumprir qualquer norma e principalmente a norma de manuais de edificações da qual a gente está tratando aqui. Então a gente precisa de um meio físico. E qual é o meio físico que a Nine Projects utiliza para entregar os manuais das edificações? São os QR Cards. A gente entrega QR Card, que na verdade é um cartão de visita, onde a gente tem ali o QR Code. O cliente pega o seu celular, aponta para o QR Code e acessa o conteúdo do manual. Simples assim. E ele já tem acesso ao site com o manual, com todas as informações do manual da edificação. Agora com relação a custo de entrega. A gente tem aqui os QR Cards, que tem um custo de aproximadamente R$1 por unidade. Aqui a gente tem os pendrives, que tem um custo de aproximadamente R$30 por unidade. E aqui nós temos os livros, que tem um custo um pouco mais alto, de aproximadamente R$100 por unidade. Se a gente considerar um manual de aproximadamente aí 150 páginas, impressão colorida, uma capa um pouco melhor, é mais ou menos esse o custo. Assim, quando a gente compara eles, a gente já vê uma diferença de preço. Mas quando a gente coloca isso em escala, aí a diferença é bem grande. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos imaginar aqui um empreendimento de aproximadamente 300 unidades privativas. Note que a gente fez o conteúdo do manual de uso, operação e manutenção desse empreendimento e agora nós precisamos escolher qual é a melhor forma de entrega para o cliente. Então, já que o conteúdo não muda, a gente pode escolher qualquer uma das formas de entrega. Só que o preço vai variar muito. Note que se a gente escolher os QR Cards, o custo de entrega é de apenas R$300. 300 unidades vezes R$1, R$300. Se a gente escolher os pendrives, dá um custo de aproximadamente R$9.000. Se a gente escolher
os livros dão um custo de aproximadamente R$30.000. Então note, é o mesmo conteúdo. Muitas vezes o cliente ele nem lê o manual, só vai ler o manual no momento que dá algum problema. Muitas vezes é dinheiro jogado fora em um determinado empreendimento, a gente escolher forma de entrega mais cara. Então isso é uma coisa que a gente deve observar no momento de se entregar os manuais das edificações com relação ao custo de entrega. Já que o conteúdo não muda, por que eu não posso escolher a melhor forma de entrega com relação ao custo, com relação ao benefício para o cliente? Então esse custo de entrega, como eu tinha dito antes para vocês, a diferença desse custo de entrega fica cada vez mais evidente no momento em que as unidades privativas aumentam. Aqui a gente tem um eixo X que marca a quantidade de unidades privativas nesse gráfico aqui. E aqui a gente tem um eixo Y que aponta o custo dessas diferentes formas de se entregar. Aqui em vermelho a gente tem o custo do QR Card, que é praticamente junto com o eixo X, né? Aqui é R$1 por QR Card. Então aqui 251 unidades privativas, R$251. Aqui pegando o nosso exemplo de 300 unidades privativas, R$300. Já se for escolhido aqui o pendrive, dá um custo de aproximadamente aí R$9.000, né? E se for escolhido os livros como forma de entrega, dá um custo aí de aproximadamente R$30.000. Então note que a diferença desses custos vai aumentando conforme o número de unidades privativas. Se você tiver um empreendimento aí com 20, 10 unidades privativas, a diferença de custo vai ser mínima. Agora, se você está trabalhando com um conjunto residencial de várias unidades privativas, de 1.000 unidades privativas, a diferença de custo vai ser enorme. Então, pensar nisso antes de se fazer o manual faz diferença. Então, era isso que eu queria falar para vocês. Agora vocês têm diferentes formas de entregar os manuais de edificações. E agora é só escolher. Qual dessas opções você vai escolher para o seu próximo empreendimento? Um abraço e até mais. Tchau, tchau.